Bom dia, meus irmãos, caros alunos, caras alunas, minhas irmãs, povo da igreja, povo de Deus. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, como escola dominical, de nos reunirmos, apesar da distância, estarmos juntos como igreja, ao redor da palavra do Senhor, através desse recurso tecnológico. Antes nós queremos orar para depois então prosseguirmos com nosso estudo já iniciado há 2 domingos atrás. Pai eterno, nós oramos para que o Senhor nos agracie, Senhor, com a Tua presença, com a Tua sabedoria e discernimento, Senhor, para que juntos possamos, Pai, trazer a Tua palavra, mensagem para os nossos dias, para o crescimento, fortalecimento da Igreja do Senhor Jesus. Eu oro e peço neste nome santo. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos aprendido durante esses domingos a mensagem de Paulo aos Colossenses, não é? E temos visto que essa carta foi escrita num momento de grande perigo para a vida da igreja, quando o pastor da igreja levou as informações ao apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, a respeito de falsas doutrinas, com a infiltração de falsos mestres, falsos ensinadores, não é, que estavam no meio da igreja desvirtuando e desviando a fé pura, o evangelho, não é, de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra salvadora por nós, não é? No seu sangue, o sangue do Cordeiro. E então Paulo, zeloso pela igreja, embora ele não conhecesse aquela igreja, mas que foi fundada, foi implantada por Epáfras, que converteu-se mediante a pregação do apóstolo, ele amava a igreja e ele então envia essa carta, né, também aos irmãos em Laodiceia, a Hierápolis, não é? Uma carta de exortação e de fortalecimento da fé na igreja, né? Nós sabemos que as heresias eram baseadas no que nós chamamos no gnosticismo, no ascetismo, também na filosofia grega, também em ritos, em leis, no legalismo judaico, na circuncisão, o ascetismo, lembrando que eles partem do princípio que o corpo é mau, então tem que ser destruído, tem que ser castigado, punido. Então eles baseavam-se em ritos de autoflagelação, autopunição, abstinências de comida, de conforto, não é, como bênção de Deus, e os ritos da circuncisão, né, misturando a lei judaica, os costumes, as práticas, a mitologia, a filosofia grega, né, e o próprio gnosticismo, que cria na busca de um conhecimento que transcendia o próprio Senhor Jesus, o conhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo, né, de nosso Senhor Jesus. Então são desvios. E a grande pergunta para nós é justamente essa: temos discernimento dessas coisas? Podemos observar desvios no Evangelho, na pregação do Evangelho, nas igrejas que se chamam cristãs, evangélicas, nos dias de hoje? Então a lição é para nós, os dias de hoje. Não estamos estudando apenas uma carta que foi escrita há quase 2000 anos atrás, mas queremos trazer a mensagem da palavra de Deus para nós. Bom, a grande mensagem, o centro da mensagem de Paulo, quando ele quer desautorizar esses falsos ensinos heréticos, né, essas heresias, esses desvios, Paulo, ao invés de apontar diretamente para o falso, ele busca exaltar o verdadeiro, né? É como sabemos, para ilustrar o nosso estudo, é que nos bancos, os caixas dos bancos são orientados a reconhecer as notas de dinheiro, não é? Que são verdadeiras,
né? E sabendo quais são as verdadeiras, eles não precisam se preocupar com o que é falso. Então, a grande questão é essa: nós conhecemos realmente quem nós dizemos que adoramos? Não é? Nós temos vida íntima com o Deus que nós pregamos, com o Jesus que nós declaramos ser o nosso Salvador? Então, Paulo vai centralizar Jesus como plenitude, como cabeça, como primogênito, como tendo a primazia sobre toda a criação. Então, são colocações que, se nós lermos de uma forma talvez mais superficial, não tenhamos muita a clareza do que realmente Paulo está dizendo e quem que ele está combatendo. Não é, meus irmãos? Então, é essa a lição que nós estamos tendo nesses domingos. Bem, nós terminamos domingo passado, não foi por acaso, lendo o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 1 e também o versículo 14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E João vai dizer ainda, e vimos a sua glória, né? Então, realmente é isso que nós temos que centralizar nesse estudo, sabendo que Paulo está insistindo nestes princípios cristãos, porque ele está combatendo as heresias, os falsos ensinos que estavam se disseminando no meio da igreja. Eu gostaria de ler, não é, um comentário de Charles Caldwell. Me perdoem a leitura, mas eu não quero perder todo o pensamento desse teórico, não é? Desse teólogo. Ele diz assim, um minutinho. Jesus Cristo era único, ele é único, pois era, ele é, né? Deus desde a eternidade. E apesar disso, associou-se à humanidade pecaminosa pela encarnação. O Deus homem possuía todos os atributos da divindade. Como diz Filipenses 2:6, ele subsistindo em forma de Deus, e os atributos comuns à humanidade, exceto o pecado. E existirá para sempre como Deus homem em seu corpo ressurreto, como nós podemos ler lá em Atos 1:11, quando Jesus está subindo aos céus após alguns dias da sua ressurreição. Ele diz assim, este Jesus assim virá do modo como o viste subir. E novamente lá em Apocalipse 5:6, na visão do apóstolo, ele diz, vi um cordeiro como tendo sido morto. Somente o Deus homem seria ou é o Salvador adequado. O Salvador adequado precisava ser humano para poder sofrer e morrer, e precisava ser Deus para que tal morte fosse eficaz como pagamento pelos pecados. É maravilhoso esse pensamento do Caldwell, colocando a plena divindade de Jesus e a sua plena humanidade como princípios fundamentais para que seu sacrifício e sua obra fosse eficaz para a nossa salvação, não é? O derramamento do seu sangue. Bom, o próprio João vai contradizer um dos princípios gnósticos, não é? Do ascetismo, que diz que a divindade não pode associar-se à carne, porque a carne é má. Então, quando nós dizemos que o Verbo se fez carne, estamos contradizendo esse princípio gnóstico, não é? Porque senão nós estaremos negando a própria pessoa de nosso Senhor Jesus. É interessante também observarmos mais um pouquinho como testemunho, o testemunho do próprio apóstolo João,
porque já idoso, não é, escrevendo o seu evangelho e também o Apocalipse, ele faz questão de dizer que ele foi uma testemunha ocular dos fatos e ele pôde ver a glória de Deus em Jesus. Né? É interessante a gente observar, o próprio Caldwell faz essa observação, que quando a Bíblia fala de glória no Antigo Testamento, ela está falando da manifestação da presença do próprio Deus. E quando João diz que ele viu a glória do Filho, ele estava dizendo: eu vi a manifestação de Deus no seu Filho, Jesus. Bom, voltando à carta aos Colossenses na sua escrita, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos até o 8, Paulo, como eu disse, ao invés de apontar para os falsos, que na verdade tudo indica era um pequeno grupo que estava se deixando influenciar pelos ensinos gnósticos, Paulo vai elogiar a fidelidade da igreja. Né? E lá nós podemos ler mesmo, no capítulo 1. Não é? Eu acredito que eu posso ler somente o começo, depois talvez podemos ler, os irmãos podem ler aí também, durante a semana, não é? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Então Paulo vai dizer: dou graças a Deus pela força de vocês, dou graças a Deus pela fé de vocês, dou graças pelo amor que vocês têm entre os irmãos. Paulo então está, em outras palavras, dizendo: vocês são uma verdadeira igreja de Cristo, porque vocês mantêm a fé firme e tão somente em Jesus e conserva o amor entre os irmãos. É bom que observemos que essas são duas características fundamentais para que uma igreja seja identificada como verdadeira. Bom, é como se Paulo dissesse, né, no comentário de Augusto Nicodemos, do livro que nós estamos também consultando. É como se ele dissesse assim: eu dou graças a Deus, porque apesar de todas essas heresias que estão surgindo, vocês permanecem em tudo que vocês creram no princípio, quando receberam a pregação pura de nosso irmão Epáfras, conforme vocês creram, e vocês estão firmes até agora, muito antes dessas heresias aparecerem. Vocês são verdadeira igreja de Cristo. Bom, Paulo então, reforço, ele centraliza a mensagem de Colossenses, da carta aos Colossenses, na pessoa de Jesus, porque os gnósticos apresentavam outros conhecimentos, ou melhor, pseudos conhecimentos, não é? Desvios, heresias, ensinos de homens. Paulo chama, num dos momentos na carta, de rudimentos do mundo, não é? Sejam eles costumes ascéticos, sejam gnósticos, sejam leis judaicas como a circuncisão, seja a filosofia grega com as suas mitologias e seus misticismos. Bom, no capítulo 1, o versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja que Paulo está tocando num dos pontos críticos, não é? E em que os gnósticos se baseavam, não é? A busca do conhecimento como meio de salvação. E muitos no mundo pensam assim ainda hoje, não é? O verdadeiro conhecimento, o conhecimento é que traz a libertação, etc, etc, etc. Bom,
Paulo está dizendo, vocês querem buscar o conhecimento, façam isso mesmo, busquem o conhecimento, mas busquem o conhecimento da vontade de Deus, busquem o conhecimento em Jesus, olhem para Ele e vejam qual é a vontade de Deus, não é? É este conhecimento que traz a santificação, é esse conhecimento que traz a perfeição. É interessante, estamos sempre abordando essa questão gnóstica, né? Os gnósticos pregavam uma iluminação instantânea, imediata com a descoberta desse pseudo-conhecimento que eles alegavam, né? De espaços, de anjos, de corpos celestes, etc., de controle do destino dos homens, de necessidade de culto, de adoração a anjos, de relação com essas entidades sobrenaturais. Então, Paulo está rebatendo, não é? Quando ele centraliza o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus, né? E aí ele diz, não vamos conseguir assim, né? Ele fala lá no versículo, se ele continuar, né? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, não é? E depois frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quer dizer, é um crescendo, né? É como diz o italiano, um crescendo, não é? A Bíblia diz de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Então, é um trabalho do Santo Espírito em nós, não é? A doutrina da santificação, que a Igreja Metodista insiste, Wesley pregava. Então, essa busca da constante intimidade com Deus, da busca da sua vontade, de deixar-se trabalhar pelo Espírito. Vamos em frente, não é, meus irmãos? O versículo 11 ao 14, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, não é? Isso é muito importante, meus irmãos, porque os gnósticos baseavam-se também nesse conceito de luz e trevas, não é? Nessa necessidade de estarmos quebrando essas trevas, não é? Nesse espaço de vencermos essas entidades para chegarmos a Deus. Quer dizer, uma anulação total da pessoa de Jesus e de sua obra, né? Consumada na cruz e na ressurreição por nós. Então, Paulo diz, vocês já estão na luz, não há necessidade de que vocês fiquem buscando em outros caminhos, em outros conceitos, em outros conhecimentos, não é? Por mais que eles sejam argumentados, não há necessidade. Deus está dizendo assim, o Senhor já vos transportou do reino das trevas, já nos reservou a parte que nos cabe da sua luz, não é? Para o reino do Filho do seu amor. Os gnósticos faziam então essas promessas de luz e Paulo diz para ele, não se deixe enganar, vocês já estão na luz, vocês já receberam a luz, vocês já foram transportados das trevas para a luz, não é? E luz na Bíblia é tudo que se refere a Deus, santidade, não é? Perfeição, o próprio Deus. Né? Então é isso que nós temos que nos fixar, verdade. Nós já estamos na luz por causa da obra de Jesus. Meus irmãos, nós temos que lançar o nosso fundamento. O fundamento da igreja não é outro senão este, a rocha eterna é Jesus.
Bom, como dissemos, né, Paulo então centraliza e plenitude, luz, e aí no versículo 15 ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, não é? Então, como dissemos, o João diz que viu a glória de Deus, então Jesus é a imagem visível do Deus invisível, né? Como ele disse para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês não têm me conhecido. E ele é o primogênito de toda a criação, não no sentido de que ele foi o primeiro a ser criado, mas porque ele está sobre toda a criação. No versículo 17, Paulo diz, né, nele tudo subsiste. Paulo, no versículo 16, Paulo diz, nele foram criadas todas as coisas dos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então não temos que estar prestando adoração a ninguém mais, meus irmãos. Ele é o primogênito, ele tem a primazia, ele está com Deus, ele é Deus, ele está desde o princípio, desde a eternidade. Nele tudo subsiste, o universo, os corpos celestes, tudo é mantido por ele. Como ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não é? Quando ele repreende o mar, quando ele repreende o vento, aí os apóstolos dizem, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele, além de tudo, é o comando, é o cabeça da igreja. A igreja tem que se submeter a Jesus, a sua palavra. Não tem que estar rodeando com outros ensinos que fujam, que possam contradizer, meus irmãos, doutrinas perigosas, que muitas igrejas nos nossos dias, que se chamam pelo nome de Jesus, têm incorrido. E oxalá não tenha acontecido isso conosco, mas nós temos que ter discernimento para estarmos olhando, vendo e compreendendo e orando, não é? A igreja tem que orar sobre verdades, sobre verdadeiras buscas. Temos que buscar em primeiro lugar as coisas do alto, não é? E não ser uma igreja materialista como ela tem que se caracterizado nos dias de hoje. O versículo 19 insiste, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Os gnósticos falavam de plenitude como pleroma, não é? Um espaço em que eles acreditavam esses seres celestiais habitarem, mas Paulo diz, com Cristo e em Cristo não precisamos de mais nada, não é? Ele nos reconciliou, né? Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo o mundo, né? E aí os gnósticos limitavam a perfeição, a santidade a alguns poucos privilegiados, mas novamente, não é? Lembramos aqui no versículo 12, ele nos Pai que vos fez idôneos, ele já nos deu a perfeição em Cristo, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, não há busca de perfeição fora de Jesus. Jesus é o plano de Deus para todo aquele que nele crê. E aí Paulo está dizendo lá no versículo 22, não é? 22, ainda no capítulo 1. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Percebe, meus irmãos? Ele está dizendo assim, vocês mesmos, colossenses, habitantes simples, humildes dessa cidade pequenina aí do Império Romano, dentre tantas outras, vocês mesmos, a graça de Jesus, a graça de Deus alcançou vocês. Não procurem ouvir esses falsos mestres e buscar a plenitude de Deus noutra fonte que não seja Jesus.
Vocês já têm a luz, vocês já têm o conhecimento, vocês já têm a santificação e a perfeição em Cristo Jesus. Contudo, ele fala no 23, se é que permaneceis na fé. Então ele está falando, permaneçam firmes, não deem ouvidos a essas mentiras. E essa mensagem é para nós nos dias de hoje, meus irmãos. Permanecer, perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar. E a outra coisa, às vezes nós achamos que problemas são falta de dinheiro, morte, doença, são problemas? São, mas provações de crentes são aquelas que vêm especificamente para desviar nossa fé, para fazer-nos crer em outra coisa que não seja o Evangelho puro do Senhor, que seja a palavra de Deus. Então nós temos que vigiar, Jesus diz, vigiai e orai sem cessar, não é? O inimigo ronda ao redor de vós como leão procurando a quem tragar. Paulo está sofrendo, não é? Como ele diz no versículo 29, encerrando o capítulo 1, diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Ele está preso, não é? Uma vida precária de prisioneiro, algemado, está se afadigando, está fatigado, não é? Por zelar pelas igrejas, para que as igrejas não se percam, não se desviem da pureza da pregação do Evangelho. Ele fala que ele está se esforçando, está cansado. Meus irmãos, muitos deram a vida, muitos no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a história da igreja, em Atos dos Apóstolos, nas cartas e também nos nossos dias, no século XVIII, através de vidas como a de John Wesley, no século XVI, com vidas como Lutero, como as de Lutero, não é? E tantos os pais, chamados pais da igreja no primeiro século, do segundo. Então, meus irmãos, que nós, o mínimo que podemos fazer é não duvidar do testemunho desses heróis da fé e não negarmos a pessoa de Jesus por tudo que ele fez e toda a obra do Senhor Altíssimo. Eu quero, meus irmãos, deixar para nós, não é? Essa mensagem central: Jesus é o remédio, Jesus é o antídoto contra todos os ensinos falsos, ou poderes celestes, ou destinos e influências de corpos, de planetas no universo. Em Jesus somos verdadeiramente libertos de superstições, não é? De crendices, de falsos costumes, de maus hábitos, da força do pecado, do poder do pecado, das tendências genéticas do nosso caráter, mas podemos ser nascidos de novo. Meus irmãos, eu quero deixar para vocês e que vocês possam anotar aí, quem sabe. Eu vou falar bem devagar, vocês pensarem durante a semana, são perguntas cruciais para a vida, para que haja um avivamento, um reavivamento na igreja que está tão dormente nos nossos dias. A primeira questão é: em que nós cristãos nos dias de hoje de fato cremos? A segunda pergunta: cremos de fato na pessoa de Jesus da mesma maneira como o apóstolo Paulo nos apresenta? Terceira: cremos que Jesus é a imagem do Deus invisível? Quarta: cremos que em Jesus, que nele reside toda a plenitude e só nele podemos ser reconciliados com Deus? Você crê que Jesus é suficiente para a sua salvação? Você o adora em espírito e em verdade? Qual lugar que ele ocupa em sua vida?
O que motiva sua vida na igreja, na comunidade da igreja? São as bênçãos materiais ou são as bênçãos espirituais? Que Deus nos abençoe, que durante a semana Ele nos fale, que nos revele, que nos aperfeiçoe e que hoje, domingo, primeiro domingo, dia de Santa Ceia, todos nós possamos estar juntos, seja online, aqueles que estamos impedidos de estar presencialmente no templo e outros que podem estar presentes para a glória de Deus. Quero convidar você que tem mais de 12 anos ou menos de 60 a que estejam no templo. Unidos no credo apostólico, dizemos: cremos na comunhão dos santos. Não deixemos de congregar-nos, é a ordem que lemos na palavra de Deus, como é costume de alguns. Mas se você pode estar lá, estejam. Não é como uma brasa a mais para alimentar o fogo da união, não é? Ó, como é bom e agradável estar unidos os irmãos. Vamos ler esse salmo, não é? E cumpri-lo na nossa vida. Que à noite a memória de Jesus no pão e no vinho sejam realidade no mais íntimo do nosso ser. Que Deus nos abençoe. Amém.